Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, quarta-feira, dia 29 de maio, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, sobre os jogos da quinta rodada da competição. Vamos falar para vocês os resultados dos jogos desta quinta rodada e passar a tabela de classificação atualizada hoje. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B, Brasileiro da Série C, Brasileiro da Série D, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. O Campeonato Brasileiro da Série D teve início da sua quinta rodada da competição na última sexta-feira, dia 24 de maio, e tivemos aí o Serra batendo o Ipatinga por 1-0. Também no sabadão tivemos Audax Rio 1, Portuguesa Carioca também 1. Também no sabadão, o Inter de Limeira bateu o Santo André por 3-0. Continuando no sábado, Itabuna e Nova Iguaçu ficaram no empate sem gols, 0-0. Também no sabadão, o Altos bateu o Fluminense por 3-0. Continuando no sabadão, o Juazeirense bateu o Asa, ficou no empate com o Asa por 1-1. Juazeirense 1, Asa 1, apenas ratificando este placar. Também no sábado, tivemos Petrolina e Retrô, onde o Petrolina bateu o rival por 3-1. O Anápolis bateu o Iporá por 4-0. Entre o jogo de Atlético do Ceará e 13, ficou 2-0 para o 13. O confronto entre Patrocinense e Costa Rica ficou no empate por 2-2. Já entre Princesa e Porto Velho, o Porto Velho levou a melhor, vencendo a Princesa por 1-0. A mesma coisa nos jogos entre São Raimundo e Humaitá. São Raimundo 1, Humaitá 0. Continuando com os jogos de sábado, dia 25 de maio, a Jacuipense bateu o CSE por 2-1. Entre o jogo de Misto e Real Futebol Clube, o Misto venceu por 2-1. O confronto entre Cianorte e Novo Hamburgo foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Também no sabadão, o confronto entre Água Santa e São José ficou no empate por 1-1. O Potiguar recebeu o Santa Cruz de Natal e esse resultado ficou Potiguar 1, Santa Cruz de Natal 2. Também no domingão 26 de maio, o Brasiliense recebeu o União Rondonópolis, batendo o rival por 2-1. Brasiliense 2, União Rondonópolis 1. O confronto entre Maracanã e Iguatu ficou no empate por 2-2. A mesma coisa entre o jogo de Barra e Hercílio Luz, 2-2, jogo realizado no domingão, dia 26 de maio. Também no domingão 26 de maio, o River atropelou o Tocantinópolis por 5-0. Um verdadeiro chocolate. River 5, Tocantinópolis 0. O confronto, também realizado no domingo entre Itabaiana e Sergipe, ficou no empate sem gols, 0-0. Também no domingão, o Capital recebeu o Craque, que venceu como visitante. Capital 0, Craque 1. Também no domingão, o Cametá recebeu o Maranhão e o Maranhão bateu por 2-0. O jogo entre Brasil de Pelotas e Avenida foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Também no domingão, tivemos o confronto entre Souza e América de Natal, onde nenhum clube balançou as redes, 0-0. Também no domingão, o Manauara atropelou o Manaus. Manaus 0, Manauara 4. Também no domingão, o Concórdia recebeu o Cascavel e venceu por 1-0. Também no domingão, dia 26 de maio, o confronto entre Motoclube e Águia de Marabá ficou no empate por 1-1. Também no domingão, dia 26 de maio, o Maringá recebeu o Pouso Alegre e venceu por 1-0. Maringá 1, Pouso Alegre 0. Já na segunda-feira, dia 27 de maio, o Trem atropelou o Rio Branco, metendo 3-1. Trem 3, Rio Branco 1. Já ontem, terça-feira, dia 28 de maio, tivemos o jogo entre Democrata de Sete Lagoas e Real Noroeste, e esse confronto ficou por 1-1, finalizando os jogos desta quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, vamos conferir a tabela de classificação ao fim desta rodada.
Então vemos aí no grupo A, em primeiro lugar o Manauara com 15 pontos, são 5 jogos realizados, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, o Porto Velho com 12 pontos, em terceiro lugar o Trem com 10 pontos, em quarto lugar a Princesa com 5 pontos, em quinto lugar o Rio Branco com 5 pontos, em sexto lugar o Manaus também com 5 pontos. Em sexto lugar, o Manaus com 5 pontos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Maitá, que ainda não pontuou. São 5 jogos, 5 derrotas. No grupo A, todos os clubes realizaram os 5 jogos da competição. No grupo B, em primeiro lugar, temos o Maranhão com 12 pontos. Em segundo lugar, o Motoclube com 8 pontos. Em terceiro lugar, o River com 7 pontos. Em quarto lugar, o Altos com 7 pontos. Em quinto lugar, o Fluminense com 7 pontos. E em sexto lugar, o Tocantinópolis também com 7 pontos. Em sétimo lugar, o Camitá com 4 pontos. Em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 3 pontos. No grupo B também, todos os clubes realizaram os 5 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, o 13. Em segundo lugar, o 13 com 15 pontos, 5 jogos, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, o Santa Cruz de Natal com 9 pontos. Em terceiro, o América com 8 pontos. Em quarto, o Iguatu com 8 pontos. Em quinto lugar, o Souza com 5 pontos. Em sexto lugar, o Maracanã também com 5 pontos. Em sétimo lugar, vem o Potiguar com 3 pontos. E em oitavo lugar, o Atlético Ceará também com 3 pontos. No grupo C, todos os clubes realizaram os 5 jogos da competição. No grupo D, temos em primeiro lugar o Itabaiana com 11 pontos. Em segundo lugar, o Asa também com 11 pontos. Em terceiro lugar, Jacuipense com 8 pontos. Em quarto lugar, o Retrô com 7 pontos. Em quinto lugar, o Petrolina também com 7 pontos. Em sexto lugar, o CSE com 5 pontos. Em sétimo lugar, o Sergipe com 2 pontos. E em oitavo lugar, o Juazeirense também com 2 pontos. No grupo B, D, também todos os clubes realizaram os 5 jogos da competição. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Anápolis com 10 pontos. Em segundo lugar, o Brasiliense Coladinho também com 10 pontos. Em terceiro lugar, o Craque com 8 pontos. Em quarto lugar, o Iporá também com 8 pontos. Em quinto lugar, o Misto com 7 pontos. Em sexto lugar, o União Rondonópolis também com 6 pontos. Em sétimo lugar, o Capital com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Futebol Real Clube, que não pontuou, são 5 jogos, 5 derrotas. No grupo F, em primeiro lugar, temos o Serra com 10 pontos. Em segundo lugar, o Itabuna com 9 pontos. Em terceiro lugar, o Nova Iguaçu com 8 pontos. Em quarto lugar, o Democrata de 7 Lagoas com 8 pontos. Em quinto lugar, a Portuguesa com 7 pontos. Em sexto lugar, o Ipatinga com 4 pontos. Em sétimo lugar, o Real Noroeste com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Audax Rio com 1 ponto. No grupo F, todos os clubes realizaram os 5 jogos da competição. No grupo G, em primeiro lugar vem a Inter de Limeira com 13 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 12. Em terceiro lugar, o Água Santa com 8 pontos. Em quarto lugar, o Pouso Alegre com 6 pontos. Em quinto lugar, a Costa Rica com 5 pontos. Em sexto lugar, o São José com 4 pontos. Em sétimo lugar, o Santo André com 3 pontos. E em oitavo lugar, a Patrocinense com 2 pontos. No grupo H, em primeiro lugar, temos o Concórdia com 10 pontos em 4 jogos. Em segundo lugar, o Barra com 5 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Cianorte com 4 pontos em 2 jogos. Em quarto lugar, o Cascavel com 4 pontos em 5 jogos. Em quinto lugar, vem o Hercílio Luz com 4 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o Novo Hamburgo com 1 ponto em 1 jogo. Em sétimo lugar, o Avenida, que ainda não pontuou, realizou apenas uma partida também. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas, que também não pontuou, mas realizou apenas uma partida na competição até o momento. O grupo H foi totalmente prejudicado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul e nós vamos informá-los a decisão da CBF assim que esses jogos forem reagendados. O Campeonato Brasileiro da Série D não para. Todo jogo é uma decisão e todo clube está buscando uma vaguinha para a próxima fase da competição. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol,
É muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também ative o sino de notificações. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. E na sexta-feira estamos de volta falando mais sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos juntos, galera, e até a próxima!